Bom dia mais uma vez. É muito importante, como eu estava falando com vocês, né? A gente respeitar cada fase do desenvolvimento infantil. Elas existem justamente para entendermos um pouco mais sobre a criança, saber os limites de cada uma e, principalmente, minha gente, estimulá-las para que tenham um desenvolvimento tranquilo, de acordo com cada idade. Tudo isso, claro que respeitando o tempo da criança, as fases, os meses, os anos, cada uma no seu tempo e no seu ritmo. E agora é hora de entender um pouco mais sobre esse assunto no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, para falar sobre desenvolvimento infantil, eu recebo a neuropediatra Suênia Timóteos. Suênia, seja muito bem-vinda novamente aqui ao estúdio do Mulher Demais. Bom dia, Joana. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Eu queria começar já a gente explicando o que é o desenvolvimento infantil e a importância da gente saber acompanhar cada fase. Então, o desenvolvimento infantil é a capacidade que a criança tem de ter o seu crescimento de todas as nuances que a vida pode tá influenciando. Então, desde a capacidade de se desenvolver do ponto de vista motor, de sentar, de andar, de pular, até a capacidade também de se comunicar, seja verbalmente, seja gestualmente, e a capacidade de socializar, da parte intelectual também. Então, tudo isso engloba o desenvolvimento que a gente chama de neuropsicomotor. Existem fases determinadas, porque a gente vê muito também alguns pais comentarem sobre aquela determinada fase, o salto de crescimento. Isso está tudo ligado, doutora? Sim. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo fazer o desenvolvimento cerebral, né? Então, o cérebro ele vai se maturando de forma progressiva. Em geral, essa maturação do cérebro ela acontece da região posterior do cérebro para a região anterior do cérebro. Então, por isso que os marcos de desenvolvimento também estão associados com essas funcionalidades. Então, primeiro a criança é capaz de observar, de visualizar. Então, a visão é a primeira ali a estar sendo sedimentada e após isso começa a sedimentação da capacidade de sustentar a cabecinha, depois de sentar, depois de se comunicar verbalmente e futuramente capaz de fazer uma comunicação efetiva e ter uma motricidade aí independente. Maravilha. Doutora, nós separamos algumas telas para o pessoal que está em casa. Sim. Com determinadas fases do bebê, que a gente vai mostrar agora. Primeiro, eu queria separar para a gente falar sobre 0 a 6 meses, que é aquela fase inicial, do recém-nascido, que vai deixando de ser recém-nascido e se tornando um bebê. E aí tem 3 pontos. Eles percebem o mundo ao redor, começam a reagir a sons e vozes e entendem os primeiros sons vocais, né? Isso, exatamente como eu estava dizendo, Como essa maturação do cérebro vai acontecendo devagar e progressiva, os marcos também vão acontecendo de forma devagar. Então, uma criança aí abaixo de 6 meses, ela vai ter, do ponto de vista de comunicação, a capacidade de começar a comunicação visual. Então, ela vai conseguir observar aquelas pessoas, acompanhar os estímulos, seja visualmente e logo em seguida também a nível sonoro. Então, essa criança, à medida que vai desenvolvendo até os 6 meses, ela vai conseguir realmente ter essa interação visual, vocal, a priori. Fica nisso. Tem muitas mães que às vezes terminam se preocupando, porque quando está nessa fase inicial, às vezes chama o bebê não olha, o bebê não acompanha os sons. Existe, é comum dizer, na verdade, é confortável dizer que existe alguma preocupação, que é necessário ter alguma preocupação caso o bebê não acompanhe essa etapa, ou às vezes é só de cada bebê mesmo? Não, realmente a gente tem os marcos de desenvolvimento exatamente para alertar a população de uma maneira geral quando deve se preocupar ou não. Então, se aquela criança até os 3 meses não é capaz de olhar, não é capaz de observar, de contactuar, fazer a fixação do olhar, de fato já é um sinal de alerta. Eu costumo falar que o mínimo sinal de alerta a gente já deve se preocupar e já deve procurar ajuda. Não é para esperar o tempo, isso que cada criança tem seu tempo é ok, mas cada marco do desenvolvimento tem o seu tempo máximo para aparecer. Então,
Cada um, por exemplo, a criança, ela em geral senta, o marco do sentar, ela pode acontecer dos 4 meses até os 8 meses de vida, certo? Então, se uma criança demora mais do que isso, não é o tempo dela. Passou o tempo do neurodesenvolvimento, então a gente precisa alertar. Então, o contato visual, ele precisa estar já segmentado aí, no máximo, até os 4 meses. E a criança já é capaz de atender pelo som, atender pelo chamado, pelo seu próprio nome, com 6 meses de vida. Se isso não acontece, então precisa sim alertar. E por isso que é muito importante os pais também conhecerem essas etapas de desenvolvimento, né? Para ficar atento ao desenvolvimento do próprio filho. Isso, exatamente por isso que foi criado a caderneta da criança, né? Que mostra todos os marcos do desenvolvimento para permitir que as famílias acompanhem, né? E se a gente não conseguir perceber aqueles marcos nas suas respectivas crianças, nos seus respectivos filhos, precisa sim procurar ajuda. E você aí de casa que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, tem algum relato? Manda pra gente no 991050400. Doutora, eu separei outra tela também para agora a gente falar de outra fase, que é do 7 aos 12 meses, até 1 ano de idade. Vamos conferir aqui? Olha só, eles começam a engatear, conseguem ficar mais tempo sentadas e imitam o comportamento dos adultos. É durante essa fase que esse desenvolvimento vai acontecendo, né, doutora? Exatamente. A criança nessa fase, ela consegue realmente já ter uma estabilização da sua capacidade de se comunicar e ela de fato começa a imitar, né? Então é nessa fase que os adultos precisam mais do que nunca estar interagindo com essa criança para poder mostrar para ela aquilo como deve ser o seu desenvolvimento. Então, você precisa conversar com essa criança, mostrar para ela tudo que está fazendo, fazer gestos para ela te imitar. Porque aí, desta forma, ela vai conseguir avançar. Aquela criança que fica parada, que não tem conversa, não tem troca com o adulto, ela não tem como aprender. A gente aprende e a gente segmenta aquele aprendizado quando a gente faz com repetição. E a imitação é uma forma essencial para o aprendizado acontecer. E a partir aí dos 7 meses, a criança já é sim capaz de imitar os adultos e por isso que é tão importante a gente ensinar a bater palmas, por exemplo, a dar tchau, né? A dar tchau, a soltar beijinhos, a olhar e a sorrir de volta. Essa fase é essencial para a estimulação. E justamente falando dessa forma, que é esse período que as crianças começam a imitar os adultos, que também é necessário ter bastante cuidado do que é dito e feito na frente das crianças, né? Como, né? Exatamente. Deve ter muito cuidado. Lógico que nessa idade a gente não espera que a criança tenha uma verbalização no sentido das palavras, mas ela já é sim capaz de imitar alguns gestos. Então, se o adulto vai lá e dá aquela tapinha para corrigir, depois o filho vai estar dando aquela tapinha quando não gostar de algumas situações. Então, a gente precisa educar com muito amor, né, com muita responsabilidade e dar exemplos adequados para os nossos filhos. Teve um ponto na nossa tela, como mostramos para o pessoal de casa, que é a fase do engatinhar, né? Isso. Tem muitos pais que terminam se preocupando porque o filho, nesse período, não consegue engatear. Existe alguma forma de estimular para que eles possam conseguir desenvolver dentro desse período? Sim. Eu costumo dizer que o lugar do menino é no chão, né? Tem muitos pais e mães que têm medo de colocar no chão porque tem medo que essa criança adoeça e fica com aquela superproteção. E eu costumo falar assim, superproteção atrapalha, tá? A gente precisa ter cuidado, ensinar a limpeza, ter higiene, mas a forma da gente fazer com que aquela criança desenvolva do ponto de vista motor, de fato, é deixar ela solta, deixar ela livre. Lógico, vigiando, né, sendo administrado aquele contexto, mas a gente precisa estar colocando aquela criança no chão, colocando cheio de brinquedos ao redor, para aquela criança tentar a busca do brinquedo. E é nessa busca do brinquedo que começa o desenvolvimento do engatinhar, que, apesar de ser essencial para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, certo? A longo prazo, o engatinhar ele não é considerado um marco de desenvolvimento obrigatório na caderneta, nos marcos de desenvolvimento, apesar dele ser essencial. Os marcos motores obrigatórios é o sustento da cabeça, o sentar,
o andar, mas o engatinhar, quando ele existe, permite que a criança tenha uma capacidade motora importante, bem sedimentada e assim também cognitiva, porque é nessa fase que a criança começa a trabalhar as mãozinhas ali e isso vai ser essencial para a escrita lá no futuro. Maravilha. E doutora, nós estamos numa era de um bombardeio de informações, né? Principalmente nas redes sociais. Sim. E que quando a gente quer alguma informação, a gente entra logo nas redes sociais para ir buscar, pegar outras opiniões e termina tendo esse bombardeio de informações e os pais terminam não sabendo o que fazer, que forma correta fazer. E aí eu vejo muito, eu tenho amigas, primas que têm filhos e comentam muito, porque não pode tal coisa, porque eu não vou deixar fazer tal coisa. Ele fez isso, por isso que ele não está conseguindo engatinhar. Existe algum fator pré-determinante, assim, que se você impedir que seu filho faça, pode dificultar o desenvolvimento dele? Sim, como eu estava te falando, né, agora há pouco, a superproteção vai atrapalhar o teu filho, tá? Então, você precisa criar autonomia, independência para essa criança. E essa autonomia e independência precisa primeiro ser o controle do medo excessivo dos pais, tá? As redes sociais estão aí para nos ajudar, mas elas também são muito perigosas quando a gente não sabe como utilizá-las, tá? Esse bombardeio de informação acaba gerando uma expectativa muito alta para essas famílias. E aí, essa expectativa acaba sendo muitas vezes frustrada. Certo? Então, o importante é a gente, primeiro, como pai e mãe, né, se adequar, tratar essa ansiedade, né, e tentar fazer estimular nossos filhos da maneira correta, de forma leve, de forma sutil, sem ficar querendo buscar muitas informações, porque o que funciona para o meu filho não vai funcionar obrigatoriamente para o teu. Mas o não se importante comparar, é né, isso, doutora? não se comparar nunca. Seguir aqueles marcos que é sedimentado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria de como estimular essa criança. E nunca telas, né? Telas é totalmente proibido, porque aí uma criança que fica em telas, ela automaticamente não vai ter a capacidade e não vai ter a oportunidade, né, de explorar o mundo e o ambiente e assim se desenvolver. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Vou deixar você aqui um pouquinho, que aí o pessoal de casa daqui a pouquinho vai poder conversar diretamente com a senhora, mandar sugestão, mensagens, relatos para o nosso WhatsApp, o 991050400. Então, daqui a pouquinho que eu já volto, viu? Tá bom.